E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Baeta, dando início aí à nossa primeira videoaula. Então, vamos lá. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução às competências socioemocionais. A gente vai entender o que são essas competências, como elas influenciam no nosso ensino, o que a gente vai aprender nessa disciplina. A gente também vai entender a moral e a ética e como essas duas coisas, que apesar de serem complementares, são diferentes, como elas se aplicam às competências e também o nosso ensino baseado nas competências. O que a gente tem que aprender, o que vai ensinar a gente as competências socioemocionais. E o primeiro passo para isso, para conhecer essa nova disciplina, que para muita gente é uma nova disciplina, muita gente nem ouviu falar nas competências socioemocionais, outros já tiveram aula inclusive comigo, mas é sempre bom a gente relembrar, voltar às origens, entender o que são essas competências para a gente poder guiar o nosso ensino. Então vamos lá. As competências socioemocionais são um conjunto de habilidades que a gente desenvolve para lidar com as nossas emoções durante os desafios do nosso dia a dia, da nossa vida, e estão muito ligados à nossa capacidade de conhecer, conviver, trabalhar, ser e pensar. Então, as competências socioemocionais, elas estão ligadas às competências que a gente deve ter para lidar com o nosso dia a dia, para conviver com as pessoas, para conhecer novas pessoas, para trabalhar em conjunto com outras pessoas dentro da nossa sociedade, como basear o nosso pensamento, como ser e como se comportar e como respeitar a sociedade em que a gente vive. Essa é a base das competências socioemocionais. Quando a gente se dedica a desenvolver essas habilidades que permitem a gente viver em melhor harmonia dentro da nossa sociedade, a gente procura o gerenciamento de emoções, saber controlar e lidar com as nossas emoções para proporcionar relações sociais saudáveis, ou seja, se relacionar bem com as outras pessoas e investir na busca de soluções sadias para os problemas do cotidiano. Os problemas, eles sempre vão aparecer na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, problemas menores, maiores, e as competências, elas vão dar para a gente uma base de como lidar com as nossas emoções frente a esses problemas, como lidar com outras pessoas e a emoção não só da gente, mas também das outras pessoas, para que a gente possa ter uma convivência harmoniosa em sociedade, para que a gente possa resolver os problemas do cotidiano de maneira sadia, de maneira saudável para todas as partes envolvidas nesse problema. As competências estão ligadas à nossa capacidade de pensar, sentir, decidir e agir. Portanto, variam de indivíduo para indivíduo. Então não é uma regrinha que você vai seguir risca, risca, risca e vai chegar no mesmo resultado sempre. As pessoas são diferentes entre si e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Os indivíduos, eles pensam diferente, eles agem diferente, eles sentem diferente, decidem coisas diferentes e as competências buscam sempre considerar a realidade e o contexto de cada um. Não é porque o outro é diferente que a gente vai julgá-lo, que a gente vai apontar o dedo para ele. As competências, elas buscam justamente entender, tentar dialogar, mesmo que o outro seja diferente da gente, que o outro tem uma realidade, um contexto de vida diferente. Isso tudo são as competências socioemocionais. Lidar com as pessoas, lidar com as nossas emoções, conhecer as nossas emoções e, portanto, conhecer as outras pessoas, para que a nossa vida em sociedade seja tranquila, para que a gente não tenha problemas de relação uns com os outros, para que a gente possa realmente viver numa sociedade que é harmoniosa acima de tudo. Durante o nosso estudo das competências socioemocionais, a gente vai falar diversas vezes de moral e de ética, mas primeiro a gente tem que entender o que são esses conceitos. A moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, vai se fazer de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo.
Normalmente, alguns elementos da sociedade vão influenciar a moral, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa sociedade tem à informação e o uso que as pessoas de determinado recorte social vão fazer dessa informação. Para simplificar, a moral são práticas realizadas dentro de um grupo social, de uma sociedade. Então a gente pode ter um conjunto de regras morais dentro da sua casa, ou na sua rua, no seu bairro. São grupos sociais, envolvem várias pessoas. Enquanto que a ética é o comportamento individual, que é refletido de uma pessoa com base em um código de ética de conduta que deve ter aplicabilidade geral. Então, para não dificultar muito, a gente entender o básico, o inicial sobre moral e ética. A moral são práticas realizadas dentro de uma sociedade, práticas aceitas e costumeiras de uma sociedade, de um grupo social. Pode ser a sua família, pode ser a escola, pode ser a sua rua, pode ser o seu bairro. Tudo isso tem a ver com a moral, envolve várias pessoas, um conjunto de costumes, de leis, de regras aplicadas dentro de um grupo maior. Já a ética é o comportamento do indivíduo, de uma pessoa só, o seu comportamento, que é refletido sobre o grupo maior. Mas é importante a gente ter dentro da gente, como indivíduo, a ética. São as coisas que a gente faz, que a gente tem como certas, coisas que são certas para nós, não necessariamente são certas para a sociedade. A ética tem a ver com esse nosso código moral dentro da gente, enquanto que a moral é agrupada e se aplica à sociedade. Então, moral se aplica a um grupo maior, são conjuntos de hábitos e costumes de um grupo maior, de uma sociedade. Enquanto que a ética é o comportamento individual do indivíduo, o seu comportamento, as suas leis e as suas regras que você mesmo estabelece para seguir e assim basear a sua vida. Esses são os pontos iniciais da moral e da ética. Conforme a gente for analisando os nossos próximos assuntos, a gente vai se aprofundando para entender e expandir esses conteúdos. As competências socioemocionais visam estabelecer uma educação comprometida com a moral, a ética e a cidadania, e vai ter os seguintes pontos como fundamentais para desenvolver essas competências. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, que implica no respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo às relações interpessoais, sejam elas públicas ou privadas. Então, esse primeiro ponto tem muito a ver sobre respeitar os outros, não discriminar, não apontar o dedo, não julgar, simplesmente respeitar as pessoas como humanas. É um direito básico de todo mundo é ser respeitado. Outro ponto é a igualdade de direitos e vai se referir à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto, há que se considerar o princípio da equidade, isso é, que existem diferenças, sejam elas étnicas, culturais, regionais, de gênero, de idade, religiosas e tudo mais. E também as desigualdades socioeconômicas, ou seja, a condição financeira de cada um. Isso tudo precisa ser levado em conta para que a igualdade seja efetivamente alcançada. Então, o segundo ponto busca igualdade de direitos para todos. Apesar da lei dizer para a gente que todos têm os mesmos direitos, na prática isso não é verdade. Existem diferenças, sejam étnicas, culturais, de religião, de gênero, de idade religiosa e também as desigualdades econômicas que não permitem ainda que a gente alcance a igualdade de direitos. Mas essa é uma luta que precisa ser iniciada e entendendo essa desigualdade é que a gente consegue chegar ao ponto em que o mundo finalmente vai ter essa igualdade de direitos, os mesmos direitos para todo mundo. Outro ponto é a participação.
que, como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isso é, da complementaridade entre a representação política tradicional e a participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata de uma sociedade homogênea e sim marcadas por diferenças. Então, esse terceiro ponto tem a ver com a participação da gente, da população, no espaço público, não necessariamente ocupando um cargo de prefeito ou de governador, mas de estar ali ligado, interessado no que os nossos políticos estão fazendo, no que eles estão produzindo ou o que eles estão deixando de produzir. Cabe a nós ter esse papel de cobrar, de participar do nosso meio social. Não é só, o outro não faz, então eu também não vou fazer. Não, tem a ver com participar. Eu quero ser um agente de mudança, então eu preciso participar do meu espaço público, seja da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu município, do seu país. Então a participação da população é importante para realizar de fato as mudanças necessárias. O último ponto fala sobre corresponsabilidade pela vida social, o que implica partilhar com os poderes públicos e os diferentes grupos da sociedade, organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva. É, nesse sentido, responsabilidade de todo mundo a construção e ampliação da democracia no Brasil. Quem estava na aula presencial da semana passada, eu dei um exemplo de que, se o colega joga o lixo no chão, então quer dizer que está tudo bem eu jogar o lixo no chão também? Não! Cabe a você a sua responsabilidade por desempenhar esse papel dentro da sociedade. Você não pode se isentar e falar, o cara joga, então tá tudo bem eu jogar também. Ou fulano faz, então tá tudo bem eu fazer também. Não, cabe a você a sua responsabilidade por mudar a sociedade, a vida coletiva, que é a vida de todo mundo que vive, seja na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você deve se responsabilizar, fazer a sua parte para tornar a vida melhor e mais harmoniosa. É ainda mais importante a análise desses pontos, visto que o ambiente da escola vai simular um microsistema da sociedade, onde a gente vai ter o primeiro contato com indivíduos que não fazem parte da nossa família. Até então, o nosso primeiro grupo social é a nossa família, que geralmente, não é uma regra, mas geralmente pensa parecido com a gente, tem os valores, tem a ética parecida com a gente. E na escola, que é o nosso segundo ambiente que a gente vai ter contato, geralmente, a gente vai conviver com pessoas que não fazem parte da nossa família, não necessariamente pensam igual a gente, não necessariamente agem igual a gente, e a gente deve estabelecer uma relação, aprender a conviver. E é nesse ambiente justamente que vocês estão agora, no ambiente de escola, quem está indo para as aulas presenciais, quem não está logo, tudo vai se normalizar e a gente vai voltar a conviver uns com os outros. Então, nesse ambiente da escola, é importante a gente estabelecer relações de amizade, relações harmoniosas, saber conviver realmente com o outro, entender as diferenças do outro e, principalmente, respeitar o outro. Essa é a grande base das competências. Nessa semana a gente para por aqui. Semana que vem, na nossa aula presencial, a gente continua falando um pouquinho desses conteúdos. Eu tiro quaisquer dúvidas que vocês tiverem e corrijo o exercício que eu deixei para vocês, tá bom? Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.